Meu tio, depressivo já há alguns anos, foi internado para tratamento e tinha seus altos e baixos com a doença. Era evangélico, fazia estudos bíblicos, era presente nos cultos, eventos, encontros da igreja. Sua filha desencarna em 2018, com 29 anos, no centro cirúrgico. Desobstrução de uma veia na cabeça. Sofria com fortes dores, onde teve hemorragia. Ficou ligada em aparelhos durante 7 dias. O pai se entregou à dor e não conseguiu se erguer novamente. Teve um surto psicótico e levado para a cadeia por pedido dele para ele não machucar ninguém. Queria matar a esposa e o neto. A sua filha deixou um filho de 10 anos na época. Foi internado a seu pedido na mesma clínica onde havia feito tratamento muitos anos antes. Durante quase 2 anos, devido à pandemia, ficou alguns meses sem vir para casa. Depois foi liberado uma vez no mês, ou a cada 15 dias para vir em casa. Na clínica foi constatado que era depressão. Já tinha bipolaridade. Não sabíamos que tinha. Outros médicos não conseguiram descobrir. Só quando foi internado na clínica teve esse diagnóstico. No dia que minha prima faleceu, ele disse para a gente que tinha morrido junto com ela, que não tinha razão para viver mais. A família, o filho, irmãos, sobrinhos deram todo o apoio. O visitava quando possível e praticamente não conversa. Minha mãe e sua irmã, que sempre era muito presente na vida dele, eram compadres. Frequentemente se viam, visitavam. Mamãe foi uma irmã muito presente entre os irmãos. Era a pessoa que ele mais conversava, mas a gente percebia que ele não gostava de receber visitas nos finais de semana. Não conversa com psicólogos, psiquiatras. Ele não conversava. Realmente não quis. Não tinha forças para seguir em frente. Suicidou-se em 2020. Enforcou-se em frente à capela da clínica. Gostaria de saber se ele, pelo tempo que faz, já que no plano espiritual o tempo é diferente daqui, já poderia ter recebido o acolhimento no mundo espiritual. Minha prima também. Os dois eram amantes da vida, amavam viver. Mas, de repente, tudo se foi. No caso do meu tio, ele poderia ter um obsessor que já estava com ele quando pediu para ser preso, para não machucar a esposa e o neto. Ouvia vozes pedindo para tirar todos eles daquele sofrimento. O único que ele não falava em tirar a vida era do filho, da nora e da neta. Neste caso, a espiritualidade não interfere para que o pior não aconteça? Quero dizer, não houve mais mortes brutais, já que tinham as vozes pedindo para ele tirar a vida de pessoas que ele amava. Gostaria que você me desse um conselho sobre essa situação. Afinal, como é que você sempre diz nos programas, o suicida deixa uma marca profunda em entes que ele deixou aqui. É muito sofrido ter um ente amado desistir de viver por amor, de não aguentar a dor. Estou frequentando uma casa espírita há 1 ano e 2 meses e sinto muito bem acolhida. Sempre gostei muito. Agora, digo que sou espírita. Você, Jorge. Parece ser um caso de esquizofrenia. Não parece nem ser um caso de transtorno bipolar. Primeiro falaram depressão, mas a depressão é um transtorno monopolar. O que é monopolar? A
pessoa permanece nesse polo o tempo todo, ela não vai para o outro. No transtorno bipolar, a pessoa oscila entre a euforia e o período depressivo. Então, ela fica nessa gangorra mental. E por que ela oscila no transtorno bipolar? Porque ela sonha muita coisa. Então, quando ela está no período de euforia, ela sai, ela quer fazer, não, eu vou fazer isso, eu vou pintar a casa, eu vou fazer não sei o que mais, eu vou plantar, eu vou vender muda, eu vou criar galinha, ele começa a ter ideia, faz. E aí, depois ele muito lutar, ele descobre que ele não consegue. Aí ele deprime quando ele percebe que o que ele sonhou é difícil de implementar. Aí ele sai da fase de euforia e vai para a fase de depressão. Então ele desce, permanece aqui até que ele ganha fôlego para ir para uma nova investida e ele oscila entre esses dois polos. Mas pelo jeito que você colocou, dizendo que ele percebia vozes que o incitavam a determinada coisa, é possível que ele tenha tido um surto psicótico, de uma esquizofrenia, e aí deu no que deu. É muito importante a gente observar o quanto que a doutrina espírita ela é profundamente consoladora. Eu não estou criticando seu tio, não estou. Mas veja o quanto a certeza, a compreensão, a capacidade de entender a vida imortal é o antídoto contra a loucura e o suicídio, como está apresentado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o suicídio e a loucura, em que Kardec trata nesse ponto, o quanto o Espiritismo serve de antídoto para a loucura, em função das dores do mundo e, consequentemente, do suicídio, como sendo a dor superlativa que a gente não conseguiu trabalhar. Então, assim, nós não sabemos a prova que nos espera amanhã. Um luto, uma doença deformante, a perda de tudo. A perda do amor da nossa vida. Quantas histórias dolorosas podem estar nos aguardando amanhã? Mas quando eu sei que eu estou apenas na existência e não na vida, e que isso aqui é apenas uma circunstância, eu ganho uma força espiritual para atravessar os meus momentos de crise. Por isso é tão importante a gente ter essa compreensão da vida imortal. Seu tio parece não ter tido a capacidade de interpretar a vida por esse ângulo. E eu não estou criticando, estou apenas analisando o que acontece. Então, ele se sente totalmente desestruturado em função disso, desarvorado em função dessas circunstâncias todas. Resultado, ele acaba percebendo o nível de dor e de desespero que ele estava, e ele então se lança dentro de uma ideia. Eu vou matar todo mundo para que ninguém sofra. Isso é muito comum nos suicidas, viu? E se eu me matar, a minha mulher vai ficar sozinha, ela vai sofrer. A minha filha vai sofrer, todo mundo vai sofrer. Então eu vou matar todo mundo, vai me matar. Uma ilusão, né, de que as coisas são assim. Como o seu outro irmão, né, o irmão dele, outro filho, seu primo, tinha família, ele disse, não, esse aqui vai conseguir ter as compensações. Então ele poupa. Mas, num rasgo de lucidez, ele pede para se trancar num local para que ele não cometa isso, não faça isso. Então, você vê como que a gente, mesmo num processo de dor, consegue ter rasgos de lucidez. E aqui, fenômenos obsessivos fortíssimos acontecem. Os fenômenos chamados fenômenos ligados a esses processos, desses transtornos emocionais, da esquizofrenia, eles costumam também ter traços de mediunidade. Às vezes é um médium que tem traços de esquizofrenia, às vezes é um esquizofrênico que tem traços de mediunidade. E aí essa conjunção de fatores leva o indivíduo a uma fuga da realidade. Que o que acontece com o esquizofrênico, ele rompe com a realidade e vive no mundo que ele criou. E esse mundo pode ser pior do que o mundo que a gente, de fato, está. E foi, de repente, o que aconteceu com ele.
A minha vida acabou depois da vida de mais velho. Então, ele sai da realidade dele e se transfere para uma outra realidade. E vive nessa outra realidade. A vida não tem mais sentido, a vida não presta mais, não tem mais sentido de viver. E aí ele desenvolve uma série de comportamentos exatamente fortalecendo essa crença, que vai terminar com o suicídio, né? Então, você pergunta se era possível ter um processo obsessivo? Sim, plenamente possível, um processo obsessivo e um processo de amparo espiritual para não deixar com que o pior acontecesse, que seria um triplo assassinato e depois um suicídio. E você também pergunta se sua prima pode estar atendida. Sim, muito provavelmente, sim, claro, né? É o esperado pelo tempo que já faz de que ela tenha sido já acolhida. É o mais esperado. Isso não aconteceu se ela for uma pessoa com graves conflitos emocionais, em que ela ainda se encontra como que perdida. Mas se ela tiver assim, uma lucidez, um equilíbrio de vida, o razoável é que já tenha acontecido. Agora, com relação a seu tio que se suicidou, você não sei que está atendido? Sim. Os suicidas são mais fáceis de ser atendidos. Por quê? Porque eles estão tão alienados que eles perdem o direito de escolher sobre sua própria vida. Então, os espíritos vêm, capturam essas entidades e levam para o Vale dos Suicidas, onde eles ficam guardados ali. Não quer dizer que ele já está lúcido do que ele fez. Eu disse que está atendido. Mas, às vezes, o atendimento não é estar lúcido, é estar em condição de estar protegido das entidades perversas. Então, os bons espíritos vão, capturam o seu tio, levam para o vale, diz, vai ficar aqui por um tempo, até acalmar desse desespero. Se acalmar desse desespero, que as suas energias serenarem, que você ficar mais calmo e tranquilo, aí a gente começa a conversar. Às vezes demora anos para que isso aconteça. No caso de Camilo Castelo Branco, do livro Memória de Suicida, foram 12 anos que ele ficou ali, até que ele começasse o trabalho de atendimento individualizado. Talvez ele tinha menos tempo, não sei. Vai depender de cada caso, mas atendido está, só que não necessariamente já dentro de um hospital. Pode estar no vale, sendo cuidado pelas pessoas, ainda com resíduos do choque, da tristeza, da angústia, da perda, da saudade, de todos esses sentimentos misturados, que a gente está aguardando que ele se acalme, saia do surto. Aí depois que ele sai do surto, pronto, você está bem agora? Podemos conversar? Vamos começar. Só que esse surto pode durar anos. Então, respondendo sua pergunta, sim, processos obsessivos. Sua irmã, muito provavelmente já atendida, é o mais razoável. E o segundo é que esses espíritos que são suicidas, eles são naturalmente conduzidos para o vale.